Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando mais um ciclo do canal, né? Hoje a gente vai estar iniciando a parte de resistência dos materiais, né? Então a gente vai estar vendo alguns conceitos, alguns cálculos referentes a esse tópico, né? Hoje especificamente a gente vai estar falando sobre tensão mecânica, né? A gente vai estar realizando um cálculo sobre esse conceito, né? Vamos tomar aí como base essa questão, né? Qual a tensão em newtons por centímetro quadrado sofrida por um corpo mecânico onde o mesmo possui 4 polegadas de diâmetro e está suportando uma carga de 500 kg-força, né? Então, nesse caso aí, a gente tem como base um elemento circular, o qual está sofrendo, né, a tensão, né, ou seja, força distribuída em sua área, né, o qual essa força aplicada nessa área é justamente de 500 kgf, né, 500 kg-força. Né? Então, com base nessa carga distribuída, né, a gente vai precisar justamente saber qual a tensão que esse corpo está sofrendo. Né? Então, esse é o nosso objetivo, é justamente calcular essa tensão. Bom, a primeira etapa a gente vai converter o diâmetro, né, do corpo aí indicado. Né? O valor do corpo é de 4 polegadas, né? Então uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, se uma polegada equivale a 25,4 milímetros, 25,4 multiplicado por 4, a gente vai encontrar justamente o valor equivalente a 4 polegadas. Né? Então, nesse caso, em milímetros, esse valor equivale a 101,6 milímetros. Né? Então, é a referência no que diz respeito ao diâmetro da peça. Né? Então, esse diâmetro é justamente 101,6 milímetros. Bom, com esse diâmetro encontrado, a gente agora pode calcular a área, né? A área da peça, que é justamente a área que vai estar suportando esse esforço. Né? Convertendo ainda o diâmetro de milímetro para centímetro, né? E aí só pular uma casa decimal. Né? Então, 101,6 milímetros equivale a 10,16 centímetros. E aí, com isso, a gente pode justamente estar calculando a área. A fórmula da área, né, no que diz respeito ao elemento circular, é πr ao quadrado, né, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso aí, aplicando a fórmula, né, a gente vai ter justamente, supondo π igual a 3,14, a gente vai ter 3,14 vezes 5,08 ao quadrado. Né? 5,08 é equivalente justamente ao raio, 5,08 centímetros. Né? Então, dividindo 10,16 por 2, que é equivalente ao raio, a gente vai chegar ao 5,08, ok? Bom, fazendo o cálculo, né? Ou seja, 5,08 ao quadrado multiplicado por 3,14, a gente vai encontrar uma área de 81,03 centímetros quadrados. Né? Então, essa é a área do corpo, qual a gente está querendo calcular a tensão que o mesmo está sofrendo, né? Com base na carga que ele está recebendo. Bom, aí a gente já pode ir direto para a aplicação da fórmula, né? A fórmula de tensão, que é a força dividido pela área, né? A secção transversal do elemento, né? Do objeto qual está sofrendo a carga. Então, nesse caso, o que é importante? A gente tá levando em consideração o valor em newtons, né? O valor de conversão, né? O valor de conversão do elemento, e a gente está com a carga aplicada lá em quilograma-força. Né? Então, essa tabela ela mostra justamente uma relação de equivalência, né, entre as unidades. Né? Então, justamente para a gente encontrar a unidade desejada, né, já que a gente está com a carga em quilograma-força, aí a gente vai converter ela para Newton. Né? Então, a gente tem aqui informação da equivalência dos elementos, ou das unidades, tá bom? Bom, 500 kg-força equivale justamente a 4.903 newtons, ou 4,9 kN, né, aproximadamente. Né, aí fazendo a relação de conversão com base no valor da tabela. Nesse caso, a gente vai ter justamente a força em newtons dividido por centímetro quadrado, né, no caso pela área, né, ou seja, 4.903 newtons dividido por 81,03 centímetros quadrados, o qual a gente vai ter aí, né, uma tensão aplicada por centímetro quadrado, né, de área,
da superfície igual a 60,50 newtons por centímetro quadrado. Então é justamente essa é a tensão que esse corpo sofre ali em cada centímetro quadrado de sua área total, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo justamente sobre mais um cálculo de tensão, né? Mais especificamente a gente vai falar sobre algumas conversões, né, utilizadas nesse tipo de cálculo. Bom, sabendo que a tensão de um corpo é igual a 150 newtons por milímetro quadrado, a quanto corresponde essa tensão em quilogramas-força por milímetro quadrado, né? Ou seja, aí uma conversão de newtons para quilogramas-forças, né? Ambos aplicados a milímetro quadrado. Bom, um newton equivale a 0,102 kg-força. 1 kg-força é igual a 0,454 libras, que é igual a 9,807 newtons, né? E aí a gente tem os outros valores, né? Megapascal, kg-força por milímetro quadrado, PSI e suas equivalências, né? Então, no caso, como a gente está querendo saber 15 newtons por milímetro quadrado referente a quilograma-força por milímetro quadrado, a gente tem justamente como base essa relação aqui, newton por milímetro quadrado e quilograma-força por milímetro quadrado, ou seja, um newton equivale a 0,102 kgf, né, por milímetro quadrado. Né? Então, nesse caso, a gente está querendo saber 15 newtons para quilograma-força, então você já vai verificar que o valor ele vai ficar um valor bem elevado, né, com base na equivalência, né? Ou seja, se a gente for fazer uma comparação, um newton para quilograma-força, o quilograma-força em relação ao newton, né, a gente tem uma relação aí de aproximadamente aí 10%, né, de equivalência. Né? Então, nesse caso, 1 newton por milímetro quadrado, que é igual a 0,102 kg-força por milímetro quadrado, com base na relação que a gente deseja, né, que é 15 newtons, a gente vai ter o valor igual a 1,53 kg-força por milímetro quadrado, né? Ou seja, aí a gente tem uma relação de aproximadamente 10%, né? Ou aproximadamente 10%, né, do valor, né? Então, no caso, como é 15 newtons, equivale a 1,53 kg-força por milímetro quadrado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o diagrama, né? Tensão, deformação, e a gente vai falar um pouco sobre o que é a fase elástica do mesmo, né? Bom, nos sistemas de ensaios mecânicos, né, principalmente tração e compressão, né, a gente tem gráficos ali específicos, né? No caso da tração, o diagrama tensão-deformação ele é muito comum, né, o qual leva em consideração justamente, né, a força aplicada, né, ao processo e justamente a deformação mecânica, né, que o corpo ele vai sofrer, né, até justamente ele passar, até ele romper, né, ou seja, ele sofrer a deformação mecânica plena, né, que é justamente quando mesmo ele acaba rompendo. Né. Então, nesse caso, esses ensaios eles visam justamente ter a noção de como é que esses corpos eles vão estar se comportando com base nos esforços, né, o qual eles venham a atuar, né. Então acaba dando uma segurança, né, a escolha de materiais, os projetos que vão ser aplicados, né, justamente na fabricação de alguns componentes, né, que venham a passar por esses esforços. Né. Então é importantíssimo esse tipo de ensaio para que se tenha parâmetros, né, específicos de fabricação e você possa ter uma rastreabilidade melhor. Né. E aí, no caso, a relação ela se baseia muito nesse diagrama. Né. Aqui tem um diagrama real, né. Então você pode observar que ele vai ter a curva característica de acordo com o tipo do material. Né. E aqui a gente tem justamente o diagrama como ele aparece muito nas bibliografias. Né. Então, né, às vezes acaba confundindo um pouco o estudante, né? Quando você pega um diagrama como esse aí, vai fazer um ensaio num mecanismo, né? Tem que entender que justamente esse aí é um diagrama padrão, né? Então ele vai trazer as fases de aplicação, mas
para cada material vai ter a sua determinada curva característica, né? Então é importante fazer essas análises nesses diagramas reais, né? Ou seja, curvas características com base em análises reais de materiais. Bom, hoje especificamente falar sobre a questão do limite elástico, né? O que acontece quando o corpo mecânico, né, o qual está sofrendo o ensaio, ele vai sofrendo a tensão, ou seja, ele vai tendo a carga, justamente visando que o mesmo ele venha a romper. O que acontece? O gráfico ele começa a ter essa ascendência aqui, onde ele vai ter o aumento da tensão e, consequentemente, o aumento da deformação, né? Então, aquele corpo mecânico ele vai começar a ser esticado, né? Então, consequentemente, ele vai sofrer uma deformação, né? Ou seja, ele vai passar de um comprimento inicial X para um comprimento consequentemente maior, com base no aumento da tensão, até um ponto que ele não vai suportar mais e ele vai de fato romper. Só que até ele romper, ele passa por algumas características, né, específicas, né, do material, né? Uma dessas características é justamente o limite elástico, né? O limite elástico ele é justamente o limite mecânico, o qual a peça ela vai sofrer uma deformação, mas não permanente, né? Ou seja, ela vai esticar, mas se ele deixar de ter aplicação de tensão até o seu limite, significa que a peça ela vai poder voltar à sua característica inicial, né? Então, o limite elástico ele tem justamente como base isso, ou seja, o material ele sofre a deformação, mas não a deformação permanente, o qual, se a tensão ela for cessada naquele momento ali, antes de atingir o limite, ele tem como voltar à sua característica inicial, né? Então é justamente o que a gente chama normalmente, né, deformação plástica ou deformação elástica, né? Por exemplo, você pega uma chapa metálica, ela consegue curvar, né? E quando você deixa de aplicar uma carga nela, ela volta à sua condição inicial, significa que ele não ultrapassou o limite elástico, né? Ou seja, ainda está na zona elástica de sua característica. A partir do momento que ela sofre uma deformação e não volta mais, aí ela passa para a deformação plástica, né? Ou seja, uma deformação permanente, né? Então, no caso do limite elástico, ele é justamente essa característica do material ele sofrer a deformação, mas sem ser permanente, né? Ou seja, ele vai sofrer aquela deformação, ele vai justamente poder voltar à sua condição inicial. Então a gente vai estar verificando cada aspecto desse diagrama, né? Tensão, deformação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!